Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao novo assunto aqui em Química, tá bom? Vamos iniciar falando de grandezas químicas, unidades de medida. Deixa eu abrir a janela aqui para vocês. Então, essa é a primeira aula de algumas semanas que teremos à frente, falando sobre uma nova unidade de medida, tá? Que é o mol. Possivelmente vocês já ouviram falar ou não, mas a partir de hoje todo mundo vai ouvir falar, tá? O que é mol, o que ele mede, para que serve, por que ele foi desenvolvido dentro da química, ok? Então a gente começa essa aula partindo do princípio das perguntas, né? Quando a gente tem alguma descoberta, alguma coisa dentro da ciência, a gente parte sempre de uma pergunta, de um questionamento. Então, aqui os questionamentos foram como medir a massa de átomos, moléculas, íons, porque é isso que a gente trabalha dentro da química, certo? Será que eu posso pegar um átomo e colocar ele na balança para pesar? Será que funciona? Será que é eficiente? Será que eu vou usar, então, se eu puder pegar um átomo e colocar na balança, será que eu posso utilizar as unidades de medida convencionais, normais, que a gente está acostumado, tipo gramas, miligramas, quilogramas? Tá? Então, a ideia que a gente parte aqui é pensar que, quando eu estou trabalhando na química, a gente estuda coisas que são muito pequenininhas, muito pequenas, tá? Por isso que essas dúvidas surgiram, ok? Então a gente vai partir de um raciocínio para entender qual foi a lógica, tá? Para desenvolver essa unidade de medida dentro da química. Então a ideia, né? Quando a gente fala em medir alguma coisa, seja medir a massa de alguma coisa, ou seja medir um espaço, um volume, a gente sempre parte de um padrão comparativo. Como assim? Se eu falo que uma sala tem 5 metros, significa o quê? Significa que eu tenho um pedaço, alguma coisa, que significa que é 1 metro, então aquele é o meu padrão comparativo. Então, aquele pedaço que eu falo que é 1 metro, ele vai caber 5 vezes dentro da minha sala. Então, a ideia aqui foi ter um padrão comparativo para conseguir fazer a medida da massa dos átomos. Então, a gente queria descobrir a massa atômica dos elementos. No final do século XIX, os cientistas desenvolveram um equipamento, trabalhavam com um equipamento chamado espectrômetro de massa. Esse equipamento ele permite comparar a massa dos átomos e conseguir desenvolver estudos em cima disso. Então, qual foi a ideia que eles tiveram aqui? Escolheram, né, o carbono de forma aleatória, por conveniência, e deram a ele a massa igual a 12. Falaram que ele tem uma medida de 12. Pegaram esse átomo, então, é essa figura aqui que a gente sempre vê em livros quando vai estudar mol, quando vai falar de quantidade de matéria. A gente tem esse desenho. Então, considerando essa bola azul aqui sendo o átomo de carbono, e ele foi dividido em 12 pedaços. Então, essa uma fatiazinha aqui, ó, que está em destaque em amarelo, que nós dizemos que é 1/12 do átomo de carbono, foi tido como nosso padrão comparativo. Então, a partir dessa ideia do átomo de carbono dividido em 12 pedaços, e eu usar 1/12, um pedaço desse átomo de carbono, para eu comparar com outros átomos e assim determinar a massa atômica dos outros elementos, tá? Então, a essa fatiazinha aqui, esse amarelinho que eu tenho aqui, ele foi o meu padrão comparativo, como se fosse 1 metro, 1 quilo, 1 litro, que tem um padrão de comparação. Eu tenho aqui essa fatiazinha, que eu vou chamar de unidade de massa atômica, que é a unidade, a gente vai usar o símbolo U para representar. Então, o começo de tudo aqui, né, foi desenvolver esse padrão comparativo para poder medir a massa atômica dos outros elementos, utilizaram o carbono para isso. Então, a ideia aqui é comparar.
essa fatiazinha, né? Deixa eu apontar aqui com o meu cursor. Essa fatiazinha aqui em amarelo é o meu padrão comparativo. Então, eu vou comparar este meu padrão com os outros elementos. A gente não vai fazer isso, né? Já tem pronto para a gente lá na tabela periódica. Então, quando eu falo que o sódio tem massa atômica de 23, o que isso significa? Que dentro do átomo de sódio cabem 23 pedacinhos iguais a esse. Então, a massa atômica do sódio é 23U, que é a unidade de massa atômica. Se eu falo, por exemplo, que o flúor tem massa atômica de 19, o que isso significa? Que dentro do átomo de flúor cabem 19 pedacinhos iguais a esse, tá? 19 vezes maior. Ok? Então, essa foi a ideia inicial, e a gente tem, então, determinado, através de comparativo, as massas atômicas dos elementos, que é o que está disposto para a gente na tabela periódica, tá? Então, aqui a gente está trabalhando com uma unidade de medida U, unidade de massa atômica, tá? Então, se eu quero saber a massa do átomo, eu olho lá na tabela periódica e eu vou ter a massa dos meus átomos. Mas se eu estiver falando de uma molécula? A molécula não tem lá na tabela periódica. O que é que eu faço, então? Se eu estiver falando de uma molécula, eu vou falar da massa molecular. E eu vou pegar todos os átomos que eu tenho na minha molécula e somar para eu ter a massa da molécula em unidade de massa atômica, em Us. Aí eu vou ter a massa molecular. Então, como é que eu faço? Por exemplo, o ácido sulfúrico, H2SO4. Então, eu tenho 2 hidrogênios. Então, 2 vezes 1, porque a massa atômica do hidrogênio é 1. O enxofre tem massa igual a 32, está lá na tabela. Então, eu tenho 1 enxofre, então 1 vezes 32. E o oxigênio, que tem massa atômica igual a 16, e aqui eu tenho 4 oxigênios. Então, 4 vezes 16. E somo tudo isso. E daí eu chego à conclusão que a massa molecular do ácido sulfúrico é igual a 98U. Então, eu peguei a massa atômica dos elementos que constituem o ácido sulfúrico e somei todo mundo. Simples assim. Do CO2, a mesma coisa. Então, o carbono tem a massa atômica de 12. Aqui eu tenho 1 carbono. Então, 1 vezes 12. O oxigênio, eu tenho 2 oxigênios, a massa dele é 16. Então, 32 somou 44U. Massa molecular do gás carbônico. Sulfato de alumínio, mesma coisa. Ó. Alumínio, tenho 2 alumínios, 2 vezes 27. Tenho, ó, quando eu tenho parênteses, o número que está aqui fora multiplica lá de dentro. Então, eu tenho 3 enxofres, então 3 vezes 32, e 12 oxigênios, então 12 vezes 16. Somo tudo, então a massa molecular do sulfato de alumínio, 342 Us. Ok? Quando eu falo de massa molecular de íons, eu vou seguir o mesmo princípio. Porque quando eu falo em íon, eu estou falando que o meu elemento ou a molécula, ela perdeu ou ganhou elétrons. E os elétrons, né, lembram lá que eles têm uma massa bem pequena, né? Vamos dizer, desprezível. Então, os elétrons não vão interferir aqui na massa molecular. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que daí eu vou ter a massa do íon. Então, ao invés de eu falar do ácido sulfúrico, eu falar só do íon sulfato, que é SO4 2-, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu tenho 1 enxofre, 1 vezes 32. Tenho 4 oxigênios, 4 vezes 16. Somei tudo, ponto. Tá? Massa molecular do íon, vou fazer igual eu faço a massa molecular de qualquer outra molécula. Ok? Só que a unidade de medida aqui será U, unidade de massa atômica. Mas daí a gente continuou tendo um problema, né? A balança que a gente usa no laboratório, e todo laboratório de química tem balança,
né, super importante, ela não pesa as coisas em unidade de massa atômica. Então a gente continuava tendo um problema. E daí, né, por conta da química trabalhar com coisas muito pequenas, que foi desenvolvido a grandeza que conta as coisas na química, que a gente vai falar que é quantidade de matéria. E a unidade de medida é o mol. Então, o que é o mol? Mol é uma unidade de medida. Ela é uma unidade de medida que mede o quê? Quantidade de matéria. Ah, mas quantidade de matéria, a gente já ouviu falar, né? Que a gente fala assim, todo objeto tem massa, né? Tem quantidade de matéria, ocupa lugar no espaço. Aqui a gente precisa diferenciar quantidade de matéria no mundo macro, né? Quando eu falo de uma caneta, eu vou colocar na balança, eu vou ver a quantidade de matéria dela, a massa dela. E quando eu falo no mundo micro, que é o que a gente está trabalhando aqui dentro da química. Então, para a química, quando eu vou contar as coisas, átomos, moléculas, íons, partículas, e eu vou determinar a quantidade de matéria dessas entidades, eu vou usar a unidade de medida mol, porque é apropriada para isso, tá? Então, a questão aqui, o X, né, para a gente conseguir chegar na quantidade de matéria do micro para transportar para o macro, os químicos procuraram uma quantidade que pudesse ser pesada em balanças comuns. E a escolha mais lógica para isso foi usar o valor numérico das massas atômicas pesadas em 1. Como assim, professora? Então, a gente acabou de entender como é que eles chegaram ao raciocínio de desenvolver a unidade de massa atômica, U. Então, o flúor é 19 U, o carbono é 12 U, o sódio é 23 U, o ferro é 56 Us. Então, qual foi o raciocínio dos químicos, dos pesquisadores na época? Foi pegar e colocar na balança uma quantidade, por exemplo, aqui, de átomos de ferro que pesasse na balança 56 gramas. Então, um átomo de ferro tem a massa atômica de 56 Us. Mas eles amontoaram 56 gramas de ferro. E a essa quantidade de ferro, eles chamaram de 1 mol. Então, mol é a quantidade de matéria de um sistema que tem tantas entidades quanto são os átomos em 12 gramas de carbono 12. Ou seja, um átomo de carbono tem 12 Us. Em 1 mol de carbono, eu vou ter 12 gramas. Um átomo de sódio é 23 Us. 1 mol de sódio é 23 gramas. Acho que deu para entender por aqui com esses pequenos exemplos. O que mais que eles perceberam ao longo dessa pesquisa, desses estudos? Que sempre quando eles juntavam mol, a palavra mol vem do latim que significa amontoar. Então, sempre que eles amontoavam essa quantidade, que eles chamaram de 1 mol, vamos ao o exemplo do ferro, que tinha um desenho lá atrás, então, 56 gramas de ferro, 23 gramas de sódio, 12 gramas de carbono, 19 gramas de flúor, sempre que eles amontoavam essas quantidades para ter 1 mol daqueles átomos, a quantidade em unidades desses átomos era sempre a mesma, tá? Então, a essa quantidade que eles contaram e verificaram que era sempre a mesma, foi dado o nome de constante de Avogadro, que tem um valor aproximado de 602 sextilhões de unidades, e por ser um número muito grande, a gente usa ele em notação científica 6,02 vezes 10 a 23. O que isso significa que eu disse até agora? Tá? Que concluiu-se que sempre que eu tenho
1 mol de qualquer substância, eu sempre tenho 6,02 vezes 10 a 23 unidades dessa substância. Por exemplo, continuando os exemplos que eu dei até agora. Se eu tenho 1 mol de ferro, quantos átomos de ferro eu tenho em 1 mol? 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Se eu tenho 1 mol de flúor, quantos átomos de flúor eu tenho? 6,02 vezes 10 a 23 átomos de flúor. Tá? Eu vou fazer uma analogia aqui para vocês conseguirem entender um pouco melhor todo esse conceito. Tá? Então, quando a gente vai na feira, eu vou comprar limão, eu vou comprar ovo no mercado, qual é a unidade de medida que a gente usa? A gente sempre compra as coisas em dúzia. O que é dúzia? Dúzia é uma unidade de medida que a gente usa na feira, no mercado, tá? Então, o que é que a gente sabe sobre a dúzia? Que em uma dúzia sempre tem 12 unidades, sempre. Se a gente for pensar na massa dessa uma dúzia, aí vai depender. Se eu tiver uma dúzia de ovo, vai ter uma determinada massa. Se eu tiver uma dúzia de melancias, vai ter outra massa. Uma dúzia de canetas, outra massa. Uma dúzia de pessoas, outra massa. Então, o que é que a gente sabe sobre a dúzia? Que é uma unidade de medida, que sempre tem 12 unidades, e que a massa depende do que é que eu estou comprando. Se é ovo, se é limão, se é melancia, se é caneta, tá? Então, essa ideia da dúzia, a gente transporta aqui para o mundo da química. Na química, qual a unidade que a gente usa? Mol. Quantas unidades existem em 1 mol? Olha, eu não estou falando um mol de quê, hein? Estou falando um mol de qualquer coisa. Em 1 mol, sempre tem 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Então, se eu falar 1 mol de moléculas de água, quantas moléculas de água eu tenho? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. 1 mol de íons potássio. Quantos íons potássio eu tenho? 6,02 vezes 10 a 23 íons potássio. É sempre a mesma quantidade. É por isso que eu gosto de fazer essa analogia com a questão da dúzia. Porque em 1 mol eu sempre tenho a mesma quantidade. Vejam que a gente ainda não chegou a transpor a questão do mol para massa, né? E a massa de 1 mol? Talvez nas minhas falas anteriores alguém já tenha pescado aí a ideia. E a massa de 1 mol, como é que vai ficar? Assim como na dúzia, a massa de 1 mol vai depender. Então, como eu falei do exemplo, né, do ferro, por exemplo, eu amontoei quantidade de átomos de ferro igual a 56 gramas. Essa quantidade é 1 mol. Então, eu sei que 1 mol de ferro tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro e pesam 56 gramas. Tá? É o que a gente vai ver agora. Então, o que a gente tira dessa analogia? Que mol é uma unidade de medida, que em 1 mol eu sempre tenho a mesma quantidade de unidades do que eu estou trabalhando, seja átomos, moléculas ou íons, e que a massa depende do que é que eu estou trabalhando. Então, agora a gente vai direcionar o assunto para essa questão da massa, tá? Então, quando eu faço essa relação entre massa e mol, nós vamos ter o conceito de massa molar, tá? Que daí eu vou fazer esse transporte do mol, mundo microscópico, para massa em gramas, para o mundo macroscópico. Veja que o mol, né? Eu tô grifando aqui, mol, eu uso para o mundo micro. Átomos, moléculas, íons. Eu nunca vou dizer que eu tenho um mol de caneta, porque eu não tenho 602 sextilhões de unidades de caneta. Tá? Então, sempre quando a gente fala em mol, a gente vai trabalhar com o mundo microscópico. Mas para fazer esse transporte, a gente tem essa questão da massa molar. Então, sempre quando eu falo em 1 mol de qualquer substância, em 1 mol, eu tenho sempre a massa
molar da minha substância. Então, o que é a massa molar? É a massa expressa em gramas de 1 mol dos meus átomos, moléculas ou íons, tá? Como é que a gente vai calcular essa massa molar? Então, lembra que eu falei em alguns slides atrás? Usaram o valor numérico é igual a massa do átomo, a massa molar do átomo, o número é igual à massa atômica. Então, onde eu vou buscar esses valores? Na tabela periódica. Então, o sódio, que era 23 Us, eu sei que 1 mol de sódio é 23 gramas. Então, todos os valores de massa que a gente tem na tabela periódica, agora a gente começa a usar aí esses valores com unidade de medida gramas para designar 1 mol daquele átomo, tá? Então, outro átomo que eu sei de cabeça, o nitrogênio, que é 14. Então, 1 mol de nitrogênio é 14 gramas. E são esses valores que a gente vai usar lá da tabela periódica. A massa molar, eu vou somar as massas dos átomos que compõem a minha molécula. Mesma coisa que a gente fez nos slides lá da massa molecular. Veja que massa molecular e massa molar são bem parecidos. A diferença é o quê? A unidade de medida. E lógico, se eu estou falando em, por exemplo, massa molecular da água é 18 Us. Massa molar da água é 18 gramas. Só que eu sei que 18 gramas de água eu tenho 602 sextilhões de moléculas de água, que é 6,02 vezes 10 a 23, que é equivalente a 1 mol, tá? Por isso, quando a gente fala em massa molar, a unidade é gramas por mol, porque é a massa de 1 mol daquela entidade, seja átomos, moléculas ou íons. Então, aqui da água, o hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios e a massa dele é 1, então 2 vezes 1, 2. O oxigênio, eu tenho 1 oxigênio, 1 vezes 16, que é a massa dele. Então, daí eu somo e daí eu vou ter a massa molar da água igual a 18 gramas por mol, que é a massa de 1 mol de água. O CO2, que a gente já calculou lá atrás, só que agora vai ser 44 gramas por mol, que é a massa molar do gás carbônico, tá? É a massa de 1 mol de gás carbônico. Hidróxido de cálcio. Então, cálcio, eu tenho 1 aqui, a massa dele é 40. Então, multiplica. O oxigênio, eu tenho 2, né? O número 2 multiplica quem está lá dentro. Então, 2 vezes 16, 32. E para o hidrogênio a mesma coisa, 2 vezes 1, 2, somou tudo, 74 gramas por mol. Então, em 1 mol de hidróxido de cálcio, eu tenho 74 gramas. Então, essa é a massa molar. Então, a partir desse momento, a gente já sabe o que é mol, que dentro da química a gente sempre vai trabalhar com essa unidade de medida, e como fazer o transporte dele, do mol, para a massa. Então, se eu estou fazendo uma reação química no laboratório, eu vou pesar as minhas substâncias na balança. Só que quando eu vou trabalhar com uma reação química, a gente acabou de falar de reações químicas, né? A gente tem lá, fiz o balanceamento, 1 mol de HCl, 1 de HCl vai reagir com 1 de NaOH. É 1 o quê? 1 mol de HCl vai reagir com 1 mol de NaOH. Quanto que eu vou pesar na balança para fazer essa reação? Então, a partir desse momento, a gente consegue fazer essa conversão do mol para massa, para conseguir quantificar, pesar na balança as minhas substâncias e poder fazer as reações químicas, tá? Então, aqui organizando tudo que eu falei até agora. Sempre que eu falar em 1 mol de qualquer substância, 1 mol de qualquer coisa vai ser sempre equivalente à sua massa molar, em gramas aqui. Massa molar é sempre gramas. E em 1 mol, eu sempre terei 6,02 vezes 10 a 23
unidades do que eu estou trabalhando. Vamos a vários exemplos. 1 mol de moléculas de água tem 18 gramas e 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. 1 mol de CO2 tem 44 gramas e 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. 1 mol de íons sódio, eu tenho 23 gramas e 6,02 vezes 10 a 23 íons sódio. 1 mol de átomos de ferro, eu tenho 56 gramas e 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. O que é que nós faremos com tudo isso? Então, utilizando esse raciocínio, a gente vai montar regras de 3 simples para fazer essas conversões de unidade. Então, se eu sei que 1 mol de água é 18 gramas, eu preciso de 3 mols e meio de água. Qual que é a massa que eu vou precisar? Fácil. Eu tenho 57 gramas de ferro. Quantos mols de ferro eu tenho? Ou quantos átomos de ferro eu tenho em 57 gramas? E daí, fazendo regra de 3, a gente consegue desenvolver os cálculos e resolver problemas de quantidades em química, tá? Então, para finalizar essa aula, a gente vai fazer um exercício de exemplo para vocês digerirem melhor tudo isso que eu falei, tá certo? Então, vamos lá. Em uma partida de futebol, um atleta gasta cerca de 720 quilocalorias, o que equivale a 180 gramas do carboidrato C3H6O3. Então, eu tenho a quantidade da substância que eu gastei, eu tenho a fórmula molecular da minha substância. O que o exercício quer que eu faça? A partir dessas informações, quantos mols deste carboidrato a pessoa perde quando joga uma partida de futebol? Muito bem, então eu sei que eu perco 180 gramas jogando uma partida de futebol. 180 gramas dessa substância. Eu quero saber quantos mols 180 gramas é equivalente. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber aqui é qual é a massa de 1 mol disso aqui. Então, calcular a massa de 1 mol, todo mundo sabe fazer. Eu sei e vocês agora sabem. O que eu tenho que calcular? A massa molar da substância. Então, vamos lá. Carbono é 12, então 3 vezes 12. O hidrogênio é 1, então 6 vezes 1. O oxigênio eu tenho 3. E a massa dele é 16, então 3 vezes 16. Somando tudo, eu sei que a massa molar dessa substância é 90 gramas por mol. Então, vamos lá. 1 mol dessa substância é 90 gramas. Eu quero saber quantos mols vão representar 180 gramas. Acabou a química aqui, o resto é matemática. A regra de 3 é fácil. Faz a regra de 3 e a gente chega aqui, 180 gramas dessa substância são equivalentes a 2 mols deste carboidrato. Tá certo? Simples, tranquilo, ok? Então eu espero. Foi bastante coisa, eu sei, mas a gente vai fazer vários exercícios ao longo das semanas, tá? E daí, nas próximas aulas, nós vamos tirar as dúvidas sobre este assunto. Beleza, pessoal? Eu espero que tenha dado para entender o conteúdo. O que eu expliquei aqui foi bastante coisa, eu falei bastante coisa, mas nas próximas semanas a gente vai conversar e vai fazer exercícios só disso. É um assunto bastante importante para a química, porque a gente usa, a partir de agora, tudo que a gente for falar vai ser usando a unidade de medida de quantidade de matéria, que é mol, tá? Sempre que a gente vai num laboratório, nesse momento não, mas sempre que a gente está num laboratório, todas as coisas são quantificadas. Se eu falo uma solução, eu sempre utilizo esta unidade de medida, que é a unidade de medida específica para a química. Assim como eu não vou na feira e eu não peço 50 gramas de ovos, eu peço 2 dúzias, meia dúzia de ovos, aqui na química, a gente vai sempre utilizar a unidade de medida mol, tá? Então, por isso, da importância dessa aula
e por isso a gente vai ficar as próximas semanas fazendo vários exercícios. Tá certo, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês e a audiência dos que estão assistindo. Tá certo? Um beijo para todos e até a próxima aula. Tchau!